Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas a essa aula de número 13. Nós vamos conversar um pouquinho sobre planejamento de forma participativa, lembrando que o nosso grande parceiro nesse processo de ensino é a nossa criança e é o nosso estudante, bem como os nossos pares de trabalho, bem como os professores que estão conosco, a equipe diretiva dos ambientes escolares que nós estivermos, né? Depois das nossas conclusões de curso, bem como aquelas que já fazem parte do nosso cotidiano, nos nossos estágios, nos espaços das ações de extensão. Então, nós já temos esse contato e já compreendemos a importância desse planejamento de forma participativa, de maneira que os sujeitos ativamente dialoguem, ativamente construam esses conhecimentos e esses saberes unidos, né? Então, o objetivo dessa aula 13 é que, lendo o material base e também tendo acesso aos materiais complementares, vocês compreendam que o planejamento ele é uma tomada de decisão, e é uma tomada de decisão coletiva, né? Isso é essencial para que a gente compreenda essas parcerias que se estabelecem. Então, nós vamos aí, por meio do planejamento participativo, unir vários olhares, várias perspectivas, também identificar onde nós precisamos intervir, como replanejar as nossas ações, né? Falo novamente, junto com as nossas crianças, junto com os nossos estudantes, esse movimento de colocar os nossos estudantes e as nossas crianças no centro desse processo é o que é o diferencial no planejamento docente. Nós já percebemos que existem várias formas de planejamento, né? O planejamento em nível institucional, o planejamento a nível da sala de aula, que é o planejamento de aula, o planejamento de ensino, que é o planejamento anual, que é o planejamento do componente curricular no ensino fundamental, e planejamento por projeto na educação infantil, que é um meio de encontrar toda essa transversalidade dos campos de experiência. Então, o planejamento assume essas diferentes dimensões. Dentro da disciplina de extensão, o nosso planejamento, ele se voltou ao planejamento do projeto que culmina nas ações extensionistas, lá nos nossos campos de estágio, principalmente. Então, essa rota, ela se volta para que a gente consiga compreender que todo o processo de planejar, ele exige o envolvimento das pessoas, ele exige que o planejamento se abra para que haja a participação efetiva de todas as pessoas. É por isso que nós qualificamos o plano de trabalho para que a pesquisa e o projeto, o planejamento da ação de extensão, pudesse se abrir aos olhares de outras pessoas, no caso, os nossos professores, os nossos coordenadores, os nossos colegas. Então, por isso a pesquisa ela se abre para essas contribuições, tá? Nessa rota de número 13 também, a gente traz um material, ele é um pouco mais extenso, ele tem em torno de 100 páginas, mas ele é um material de sugestões, de propostas práticas, muito rico, para garantir, para promover a participação das pessoas nos processos de tomada de decisão. Então, vocês deem uma passada de olho nesse material. Ele não vai ser explorado exatamente nessa rota, mas ele é um complemento para vocês terem esse material com vocês, para vocês poderem aplicar aí na prática de vocês, tanto na prática profissional, quanto nas práticas que vocês forem desenvolvendo até a nossa formação inicial ser concluída nesse curso de pedagogia. Então, tem várias dinâmicas de grupo, tem várias técnicas que vocês podem aplicar, desenvolver para garantir a participação, a voz das pessoas, dar visibilidade à voz de cada um, formas de trabalhar em grupo para que o grupo se posicione diante de alguma situação específica, alguma situação problema que necessita ser resolvida. Então, é um material muito bacana que eu quero que vocês salvem aí nos computadores de vocês e tenham esse material já como acervo pessoal para que vocês utilizem aí nas práticas profissionais de vocês também. E ainda nessa rota 13,
nós temos o template que já foi debatido nos polos, né? Estive nos 4 polos, conversamos bastante sobre letramento acadêmico, construímos um conhecimento acerca da clareza, da coesão, da linguagem que é preciso ser utilizada, a linguagem a ser utilizada nos nossos produtos acadêmicos, que é uma linguagem formal, é uma linguagem culta, não a linguagem do dia a dia, mas uma linguagem que seja científica, no intuito de que ela seja construída para comunicar aquilo que é feito em âmbito da pesquisa, em âmbito do planejamento. Então, quando a gente olha para o nosso plano de trabalho, ele é um projeto que foi planejado, um projeto que, como o nome diz, está projetando objetivos e ações que vão alcançar esses objetivos. Isso que nós estamos desenvolvendo é pesquisa, isso é um trabalho acadêmico, isso é um trabalho científico. Então, a gente conversou bastante sobre isso nos polos. E o template que foi apresentado lá nos polos para vocês, ele está tanto em PDF quanto em Word, nesta rota de número 13 também, para que vocês possam identificar a estrutura do PDF, mas também para que vocês possam baixar em documento editável, que no caso o Word, né? Mas vocês podem abrir em outro documento, outro programa, mas a maioria de nós trabalha com o Word. Então, você baixa o documento editável e em cima do documento você mesmo já vai colocando as estruturas e o recheio, né, dessa estrutura. Depois é só apagar com o cursor, com o mouse e botão direito, você clica em cima do comentário e aí você exclui o comentário para que não fique aqueles balõezinhos de comentário no trabalho de vocês também, porque eles são só de orientação, tá bom? Então, essa rota de número 13, o material que está sendo proposto é bem tranquilo, no sentido de que nós reforcemos a importância de o planejamento se abrir ao interesse das nossas crianças, ao interesse dos nossos estudantes, seja o planejamento de um projeto, como nós estamos fazendo, seja o planejamento de aula, que é aquele do dia a dia, seja o planejamento de ensino, que eu preciso estar num processo de colaboração com os demais professores, com a minha equipe diretiva, com a coordenação, com o orientador, quando existir essa figura na escola, com o diretor. Então, o processo de planejamento, ele circunda, ele está balizando todas as nossas ações, independente da dimensão que esse planejamento tenha. E isso precisa ser feito de forma colaborativa e de forma participativa também. Então, qualquer dúvida que tenham, conversem conosco pelo fórum, conversem conosco pelo e-mail, mas não deixem de produzir um material que seja concreto, não deixem de fazer as devidas referências, porque a ideia é que nós possamos publicar em periódicos, principalmente da Uniteams, os nossos relatos de experiência. Então, é um trabalho acadêmico que está sendo feito com consciência e com muito objetivo, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem e até o nosso próximo encontro.